Glória a Deus. Cumprimento a todos nessa tarde, noite já, né? Com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa paz que excede todo entendimento, na pessoa do Espírito Santo, nos une aqui nessa noite, nesse mesmo sentimento de louvor, nesse mesmo sentimento de adoração. Como a irmã Juliana sempre diz, né? É para isso que nos reunimos aqui, para adorar a Jesus, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Quero convidar a você para colocar sobre os seus pés, para a gente fazer uma leitura da palavra do Senhor Jesus. Você que tem a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia do banco, da bolsa, da sacola e abra a sua Bíblia em Tiago. Você que tem a sua Bíblia, Tiago capítulo 4. Enquanto você for ler a sua Bíblia, quero agradecer ao pastor dessa casa, à pastora dessa casa, pelo convite e a confiança que nos conceder a oportunidade para estarmos ministrando a palavra do Senhor Jesus aqui nessa noite, aonde nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Você que veio, que saiu da sua casa e quer viver o sobrenatural do Senhor, não saia do seu lugar, não se movimente. Se você puder ficar sentado no seu lugar agora, eu te convido você a manter alguns minutos para adorar ao Senhor Jesus, né? Porque aqui é um lugar que você veio buscar a presença do Senhor. Então, Tiago capítulo 4, você que tem a sua Bíblia, se puder, põe aí para mim. Por favor, nós vamos fazer uma leitura conjunta. Tiago 4, versículo 8. Sobe um pouquinho para mim. Vamos ler o 7 também? Põe aí para mim, por favor. 7. Isso, muito bem. Tiago, capítulo 4, versículo 7, versículo 8 e o versículo 9. Como é de costume da irmã Juliana, eu sou de Belo Horizonte, eu vou ler por 2 vezes e logo após vocês podem assentar e ficar à vontade nessa tarde, tá bom? Porque aqui não é outro lugar a não ser a casa do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 7, 8, 9 e o versículo 10, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, dobre, limpai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Vou ler mais uma vez e depois vocês sentem e fiquem à vontade. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste o diabo. E o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Fácil. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, né? Aumente. Purificai os vossos corações, sente a vossa miséria, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Pode se assentar e fique à vontade nessa noite. Aqui não é outro lugar a não ser a casa do Senhor Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, aqui em Tiago, capítulo 4, nós encontramos, deixa baixinho para mim, tá? Nós encontramos um texto muito lindo e de fácil entendimento. Na verdade, sempre que a irmã Juliane está ministrando a palavra, já há quase 28, indo para 29 anos já ministrando essa palavra, eu sempre começo ministrando assim: por que, irmã Juliane? Porque toda a Bíblia, ela é linda e de fácil entendimento.
somos nós que ministramos a palavra, é que às vezes complicamos um pouco. Então eu sempre começo dando este conselho, principalmente na nossa geração de hoje, que muitas das vezes a gente deixa para ler a Bíblia só dentro da igreja, na hora da palavra oficial e na hora da palavra final. Então eu sempre começo dando este conselho: sente lá no seu sofá, na sua cadeira, abre a Bíblia sobre o colo, sobre a mão, sobre a mesa, pega o seu copinho de água, suco, chá, café, refrigerante, o que você gostar de beber, você vai bebericando e lendo a Bíblia, você entende a Bíblia com muita facilidade. Por que, irmã Juliene? Porque a Bíblia em si, ela não é um livro de difícil entendimento, ela é um livro de fácil entendimento. Na verdade, somos nós que ministramos a palavra, que às vezes enfeita demais e acaba complicando a história. Mas quando você prega a Bíblia na sua simplicidade, a Bíblia é um livro de fácil entendimento. Ainda mais nós que quando estamos lendo a Bíblia, nós temos quem? Nós temos o Espírito Santo, que nos auxilia e nos dá entendimento. E hoje nós estamos aqui num trabalho, né, onde a gente está aqui para ouvir a palavra, adorar o Senhor e viver ou tentar viver o sobrenatural. Mas para viver o sobrenatural não é uma coisa muito fácil não, tá? Para viver o sobrenatural existem uns pontos e umas regras que a gente precisa seguir. Tem muitas pessoas que querem viver o sobrenatural de Deus, que querem viver o extraordinário de Deus, mas ele acha que viver o sobrenatural é fácil, e não é. Para viver o sobrenatural tem regras, tem diretrizes. Para viver o sobrenatural você tem que andar de acordo com a palavra do Senhor. Não existe viver o sobrenatural e você não pagar o preço. Se eu quero viver o sobrenatural, eu tenho que seguir regras, eu tenho que pagar preço, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. E qual é o problema da nossa geração? Nós queremos viver o sobrenatural, nós queremos vir num culto como esse e dizer: Jesus, manda a tua glória sobre nós. Queremos viver o sobrenatural, mas achamos que o sobrenatural de Deus é só um momento que a gente vem num culto, participa de um culto e volta para casa do mesmo jeito que voltou. Porque viver o sobrenatural não é só adentrar num ambiente como esse e você vir aqui e o louvor é ministrado e você dá glória. E a irmã Juliene vem de Belo Horizonte, faz 8 horas de viagem, ministra a palavra, você pula, roda, grita e volta para casa e continua com as mesmas práticas. Isso não é viver o sobrenatural. Viver o sobrenatural é quando a gente tem uma mudança, a gente muda caráter, a gente muda atitude, a gente muda a nossa vida todinha para a gente viver no decorrer diário e do dia a dia o sobrenatural. Se eu vim aqui hoje ministrar para você que você tem que viver o sobrenatural, que você tem que entrar nas diretrizes do Espírito Santo, que você for só estas 2 horas ou 1 hora de culto, você está perdendo o seu tempo. Porque viver o sobrenatural não é só um culto, não é só uma festividade, não é só uma conferência, é uma vida no altar de Deus digna da palavra do Senhor Jesus. E Deus colocou esse texto no meu coração. Não vou fugir da diretriz. E o bom que o pastor disse que não tem hora mesmo, né? Então vamos lá. Melhor ainda que eu fui a primeira a pregar, porque o céu está em movimento e Deus ainda tem coisas boas para você. Mas quando a gente abre a Bíblia Sagrada aqui em Tiago, capítulo 4, nós vemos um texto lindo e de fácil entendimento. Uma igreja que ela quer viver o sobrenatural, mas ela não vive o sobrenatural. Por que essa igreja que Tiago está escrevendo a carta não vive o sobrenatural? Porque essa igreja aqui, ela tem umas certas dificuldades. E Tiago escreve para essa igreja porque ele quer que ela vive o sobrenatural. E todo bom pastor, né, que está na frente da sua igreja, que quer que a igreja vive o seu sobrenatural, ele tem que ver as diretrizes, as faltas, as dificuldades e tentar aplicar para colocar o povo no eixo para que o sobrenatural venha acontecer. E para nós o sobrenatural, irmãos, é a presença de Deus habitando em nosso meio. E Tiago vai ensinando. Essa carta de Tiago aqui, ela é escrita para os irmãos judeus que estão vivendo no meio dos gentios. Eles
estão vivendo no meio dos gentios, e Tiago escreve essa carta a essa igreja. Por quê? Porque ele começa conversando com essa igreja no capítulo 1, dizendo assim: vocês precisam ter regozijo, se alegrar nas provações, nas dificuldades. E aí ele vai passando tanto de diretriz que não vai dar para entrar em tudo não. Mas essa igreja aqui, ela tem alguns problemas, e Tiago quer que essa igreja entre no eixo para que ela volte a sentir e que Deus volte a habitar nela. Aí ele começa a dizer para essa igreja que ela precisa entender que ela está passando um momento de provações, mas mesmo na provação ela tem que se regozijar, ela tem que se alegrar. Aí quando você abre a Bíblia, no capítulo 1 aqui, do versículo 1 em diante até o versículo 2, o capítulo 2 parece que não tem separação, porque não sei se você já leu a Bíblia na sua casa, mas se quiser abrir aí, você pode ver que parece que não tem separação. Tiago vai escrevendo, ele fala das provações, e aí ele já entra no capítulo 2, aí ele entra no capítulo 2 dizendo: e vocês têm que parar de fazer acepção de pessoas, porque vocês aí estão com uma certa divisão e estão escolhendo pessoas, e Deus não faz acepção de pessoas, e nós não podemos fazer. Aí no capítulo 3 ele já entra de novo, essa igreja está com dificuldade. Aí Tiago vai dizendo assim aqui, e vocês precisam dominar a vossa língua, porque vocês, segura aí, eu só estou te explicando o que Tiago está explicando na carta. Ele vai dizendo: vocês querem viver o sobrenatural, você vive entre os gentios, mas vocês fazem acepção de pessoas, aqui então, só estou te citando o título. Ele vai dizendo assim: vocês não dominam a vossa língua, vocês precisam ter domínio sobre a vossa língua. Vocês falam muito, falam até o que não deve, né? E aí vai andando. Aí Tiago vai dizendo, porque as atitudes revelam a pessoa. Aí no capítulo 4 Tiago já vem, e aqui ele vem com tudo, né? Ele já vem empurrando e vai dizendo assim: põe pra mim aí, que eu gosto de pregar com Bíblia. Quem que tá operando esse negócio aqui pra mim? Já que é pra pregar, vamos pregar a Bíblia. Quem que tá operando? Me ajuda aqui, Tiago capítulo 4 versículo 1, pro povo ver que eu não tô pregando mentira. Ajuda pra mim que você vai trabalhar aí, por favor. Quem puder também e vir pro teclado aqui, ajuda a irmã Juliana também. Nós estamos tudo, viu, irmão? E nós vamos pregar. Segura aí a Bíblia pra você entender. Glória! Tiago capítulo 4 versículo 1, por favor. Isso aí, Tiago já vem Tiago já vem apertando. Por que ele vai apertando? Porque fica aí que você vai me ajudar a pregar, tá? Aí Tiago vem apertando, e ele já chega no capítulo 4, e ele vai dizendo para aquela igreja assim: de onde procede as guerras e a contenda que há entre vós? Segura aí, esta carta que Tiago está escrevendo não é para o mundo não, viu, irmão? É para uma igreja. Não é igreja, eles querem viver o sobrenatural, mas essa igreja aqui tem problema. Tiago vai dizendo assim: de onde procede as guerras e as contendas que tem no meio de vós? De onde vem, senão dos prazeres que limitam a vossa carne? Ele está dizendo assim: as contendas que estão no meio de vocês aí, eles vêm dos prazeres que vêm aí das vossas carnes. Aí, segura aí pra mim, ele vem dizendo assim: porventura não vem disto, a saber, tô seguindo aqui, tá? Dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam. Versículo 2 pra mim, você que tá operando. Aí ele vai dizendo, ele vai apertando, ele vai dizendo: vocês cobiçam e nada têm, vocês matam, são invejosos e nada. Isso aqui é pra igreja, irmão, isso aqui não é pro mundo. Tiago está escrevendo pra igreja. Tiago vai dizendo: vocês cobiçam e nada têm, vocês matam, vocês são invejosos e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer
mais isso, vai lá para mim, versículo 6 então. Vai lá para mim, senão fica a noite toda. Aí ele fala, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Segura este versículo para mim, segura aí. Aí Tiago, ele vai dizendo assim, mas o nosso Deus, ele dá graça, e ele mesmo diz que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E como todo bom médico, né, se eu sinto uma dor na coluna, uma dor no pé, uma dor no braço, e eu tô lá olhando essa dor, tomando dipirona, e a dor não passa, eu vou fazer o quê? Consultar. Aí se o médico é bom, eu chego lá, eu falo, eu tô com dor por 43 anos já, né? Aí a gente fala, tô com dor. Aí ele fala, é a idade. Aí eu falo, mas não tá passando. Aí ele fala, vamos pedir exame. Aí ele pede um exame de sangue, pede chapa, raio-x, me passa na máquina. Quando ele me passa na máquina, se ele descobre o problema, o que é que ele faz? Ele achou o problema. Ele achou o problema, ele dá o diagnóstico. É isso que Tiago fez. Tiago vai lá, ele acha o problema daquela igreja. Quando ele acha, ele pega o problema e ele expõe o problema. Ele não joga para debaixo do tapete. Ele expõe, ele fala assim, eu já achei o problema de vocês. O problema de vocês, vocês são infiéis. Vocês oram e Deus não responde. Vocês não estão mais fazendo o que Deus quer. Está preocupando com os vossos próprios prazeres. Tiago expõe. Quando ele expõe, ele chega no capítulo 4, no versículo 7. O que Tiago faz? Segura aí, varão, você não está me ajudando, ô glória. Segura aí, eita, gosta, o povo lê antes de eu pregar. Eita. Agora olha para a irmã Juliane. Tiago expõe o problema. Quando ele expõe o problema, ele fala, achei o problema. Eu achei o porquê vocês não estão vivendo o sobrenatural. Se é um bom médico que achou o problema, ele vai lá, se ele não sabe, ele fala, epa, a solução está aqui, ó, o remédio está aqui. Aí Tiago, no capítulo 4, versículo 7, eita glória agora, aí ele vai lá e ele fala, mas tem remédio, tem solução para vocês, e o remédio está aqui, ó. Aí ele começa a dar o remédio. Primeiro ponto, quer ser mudado, sujeita, portanto, a Deus e resiste o diabo. Sujeita a Deus, se coloca na presença, se humilha debaixo de Deus, resiste este diabo aí e ele vai fugir de vós. Resiste ele. Aí segura aí, não põe pra mim não, pelo amor de Deus, ajuda eu. Não põe não, vamos ver se é o 8. Eu não quero o 8 agora não, tá? O 8 vai ser por último. Vamos deixar o diagnóstico por último. Põe pra mim o 9 aí. Vamos pular que nós vamos dar ordem. Segura aí que daqui a pouco o Jonathan Faria tá chegando. Então vai devagar com a irmã Juliane que vai dar certo. Que eu gosto de pregar assim, devagar. Isso é pregar pra mim, pastor. É igual comer. O senhor me leva na sua casa, me dá um prato de feijão, quiabo, angu, eu põe farinha, pimenta naquilo. Aí você fala, come rápido que eu tenho que sair. Eu me panturro e saio lá fora e passo mal. Porque comer tem que ser devagar, saborear, sentir o sabor, pra amanhã você pregar do mesmo jeito, irmão. Se eu vim aqui dizer, Jesus está na casa, vamos estar descendo agora, você não entender a palavra, fez efeito nenhum. A palavra tem que ser aplicada, pra amanhã você querer vir mais. Aí Tiago, ele vai expondo. Quando ele expõe, ele dá o remédio. O primeiro remédio está lá em Tiago 4 e 7. Não precisa pôr não, tá? Aí ele fala, sujeita, pois, a Deus e resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Aí ele vem dizendo assim, ó, tem uma coisa para vocês aí, versículo 8. Segura não vou pôr o 8 não, mas eu vou citar só a parte B, então deixa o 9 aí. Aí Tiago vai dizendo assim na parte B, aí ele fala assim, lavai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, dobre. Eu não sei porque ele fala lavai as vossas mãos. Talvez não diz a Bíblia, diz eu, que no meio daquela igreja tinha algum pecadinho lá que alguém cometia com a mão, porque ele fala lavai essas mãos pecadoras aí, lava essa mão, porque se não lavar o negócio não melhora. E vós que sois de duplo ânimo, aumenta, porque tem solução para o vosso problema. Aí ele vem e fala assim, afligi-vos. Não é tempo de vocês se alegrar, é tempo de afligir. Lamenta
esse dente reganhado em pranto, em choro. Converta, é a Bíblia, estou lendo. Converta a vossa alegria em tristeza. Vocês, é como se Tiago estivesse perguntando: vocês estão alegres por quê? Está comemorando por quê? Vocês não têm que comemorar, porque vocês já perderam a presença de Deus. O pecado já entrou. Vocês se tornaram inimigos de Deus, porque são amigos do mundo. Vocês se tornaram inimigos de Deus, porque vivem de tititi com o mundo. Então, em vez de ser alegre, fica triste. Eu só estou lendo, você não dizer que eu estou pregando na minha cabeça. Aí, versículo 9, ele vai dizendo, versículo 9 ainda, ele vai dizendo assim: ó, sente as vossas misérias, né? Ali está afligir, lamentar e chorar. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo, a vossa alegria em tristeza. Aí, versículo 10, ele vai dizendo assim, ó: e humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor, porque vocês humilhando na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Aí lá vem Tiago, versículo 8, por favor, a parte A, que para mim é a mais importante. Tiago vai dizendo: neste problema todo que vocês têm aí, o que vocês precisam, sabe o que é? Chegai-vos a Deus. Chega perto de Deus e Deus se chega lá a vós. Tiago está dizendo assim: é vocês que se afastaram de Deus, é vocês que estão longe de Deus, é vocês que deixou o pecado entrar. Então não é Deus que tem que se achegar a vocês, é vocês que tem que se achegar a Deus. Quando ele fala chegai-vos a Deus, Tiago está dizendo assim: aproxima de Deus, busca Deus, porque se vocês se achegar a Ele, Ele vai se achegar a você. E se Deus se achegar em você, é porque a sua história foi mudada, é porque o seu problema foi mudado. E se você se achegar a Deus, vai acabar. Vocês não vão precisar mais sorrir com fingimento, vocês vão sorrir com alegria. Por quê? Porque quando a gente se achega a Deus, Tiago está dizendo assim: quando você fica perto de Deus, o pecado não vai te influenciar. Se você se achegar perto de Deus, você não vai ser amigo do mundo mais, mas você vai ser amigo de Deus. E quando a igreja se achega a Deus, Deus se achega à igreja. E se Deus se achegar à igreja, a igreja viverá na terra o sobrenatural. Mãozinha direita que eu começo a pregar. Mãozinha direita, por favor. Levanta a esquerda também para me alegrar. Levanta, por favor. Pega na mão deste crente aí. Ô glória, pega na mão dele. Isso. Dá uma balançada na mão dele para ele acordar. Fala com ele: você quer viver o sobrenatural? Fala: você quer viver o sobrenatural? Fala: então é tempo de você se achegar a Deus, de se aproximar de Deus, de ser inimigo do mundo e ser amigo de Deus. Se essa igreja aqui, pastor, se achegar a Deus, nós viveremos o sobrenatural, nós viveremos o extraordinário. Mas se achegar-se por aí, mas se achegar a Deus não é fácil. Se achegar a Deus não é para qualquer um. Estar perto de Deus não é para qualquer um. Tem gente que chega no trabalho
responsável de um dos maiores símbolos da Bíblia, que representava a presença de Deus, que era a Arca da Aliança ou a Arca do Concerto. A Arca da Aliança representava a presença de Deus, e o povo tinha tanto temor da presença de Deus ou da representação dessa presença na arca, que quando a arca ia, o povo acreditava que pelo poder da presença de Deus na arca eles ganhariam guerra. A arca era uma coisa tão importante que quando o sacerdote ia entrar para oferecer sacrifício pelo pecado de alguém que pecasse, para ele entrar lá no Santo dos Santos, aonde também a arca ficava, se amarrava uma corda na sua cintura e pendurava sobre ele um sino, porque só ele podia entrar, e se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro. Mas enquanto ele estivesse vivo, o sino fazia barulho e o povo sabia que ele estava em santidade. Se parasse de fazer barulho, puxava pela corda, porque ninguém entrava nem para tirar ele de lá, porque tinha medo de morrer. Ele tinha a responsabilidade de cuidar da presença de Deus. Mas a Bíblia diz, não sou eu não, tá? A Bíblia diz assim: e Ofni e Finéias era filho de Belial. É a Bíblia que está dizendo que os dois filhos de Eli eram filhos de Belial. Mas como assim, irmã Juliane? Eles eram filhos de Belial e cuidavam daquilo que era do Senhor. Por que que eles estavam na frente da obra? Porque Eli concordou, porque Eli permitiu que os dois estivessem na obra, porque Eli, em determinado tempo, põe para mim aí 1 Samuel capítulo 2 versículo 12, 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 para mim, põe aí por favor. A Bíblia diz que porém os filhos de Eli, vai chegar aqui, viu? 1 Samuel capítulo 2 versículo 12, vai chegar aqui. Isso, você vê que eu não estou pregando heresia. E eram porém os filhos de Eli, filho de Belial, e não se importavam com o Senhor. Mas espera aí, irmã Juliane, eles eram filhos de Belial e cuidavam de algo tão importante na casa de Deus. O seu pai os coloca, porque a geração de Eli tinha recebido a promessa que a casa de Eli ia seguir de geração a geração, cuidando daquilo que era do Senhor. Mas passou tempo, os filhos de Eli começavam a usurpar da hora do sacrifício. A Bíblia diz que o povo vinha oferecer sacrifício ao Senhor, pastor, e o sumo sacerdote tinha direito de uma parte do sacrifício. Quando o povo vinha trazer o sacrifício, eles tinham direito da carne cozida. Pegava um garfo de 3 pontas, e quando essa carne estava cozida, enfiava na caldeira e não podia escolher o primeiro pedaço que saísse, eles tinham direito. Mas a Bíblia diz que os filhos de Eli ficavam na porta esperando o povo chegar com a carne crua. Está escrito que quando o povo chegava, a Bíblia diz que eles já falavam: me dá da carne crua. E o povo
que masca chiclete no culto, prega nos bancos da igreja e quer viver o sobrenatural aqui dentro. Quer que Jesus cura, quer que Jesus batize com o Espírito Santo. E tem mãe dizendo: ó, deixa ele fazer que ele está na igreja, senão depois ele não vai querer vir. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Minha mãe, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 10 anos de idade. Se eu levantasse, se eu ficasse gritando no culto, se eu ficasse correndo e passeando toda hora, o negócio apertava, a orelha apertava. Mas eu vou te dizer, tem mais de 30 anos e eu continuo no altar de Deus pregando a palavra, porque eu aprendi o caminho. Quer que o teu filho anda? Ensina o caminho. Ele pecou como pai, porque como pai ele tinha que ensinar e dizer: aqui não, se você não quer, deixa para outro, que Deus vai te levantar. A obra de Deus nunca fez sem ninguém, não, irmão. Se você não quiser viver em pecado, Deus sempre vai ter alguém para fazer a sua obra. A obra tá gostoso, come, tá? Não bebe água que desce. A obra de Deus nunca vai ficar vazia e nem solitária. Ele peca como pai, mas ele também peca como homem de Deus, porque como homem de Deus, ele tem que zelar pela presença de Deus no ambiente. Isso vai para mim, que prego a palavra, vai para a liderança, vai para os pastores, vai para as irmãs que estão na frente do trabalho. Hoje a gente quer cadeira, a gente quer título de pastor, de missionário, a gente quer notar, mas não quer a responsabilidade que a cadeira exige. A cadeira exige responsabilidade. Se você aceitou o chamado, se Deus colocou na sua mão, é você que tem que zelar pela presença de Deus no meio do povo. É você que tem que levar a palavra, é você que tem que aplicar. Se está andando errado, se está fazendo bagunça na casa de Deus, chama lá no quartinho. Hoje é secretaria, né? Na minha época era quartinho. Eu estou na época antiga, era quartinho, irmãos. Meu pastor me chamava para o quartinho, eu ia de cabeça baixa, já ia com medo, porque tinha regra. E ele falava: aqui não, aqui é assim, aqui é assado. Mas não precisava de pregador, não. Ele mesmo falava: Jesus está aqui. As irmãs cantavam e davam, Jesus já curava, Jesus já batizava com o Espírito Santo, porque a glória de Deus descia, porque tinha ordem na casa. E hoje nós estamos vivendo um tempo que o povo não respeita mais o anjo da igreja e quer viver o sobrenatural. O povo
diz: tenho contra ti que toleras a doutrina de Balaão. Quem tolera a doutrina de Balaão no meio do povo é o anjo da igreja. Quem tem a obrigação de passar a palavra é o anjo da igreja. E o anjo da igreja não pode ter medo, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes, e ela entra até o ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e ela é apta para discernir pensamento
jeito. Lá vem ele sangrando, mancando. Ele sentado na cadeira. Uma das mulheres dos filhos de Eli, barriguda, buchuda, como eu falo lá em Minas, pronta para dar luz. Aí ele olha e fala: cadê a arca? Aí o mensageiro fala assim: teus 2 filhos foram mortos na guerra. A Bíblia não fala que ele fala não. Aí meu senhor, a Bíblia diz assim, que ele só pergunta: mas cadê a presença? Cadê a arca do concerto? Teus filhos foram mortos, cadê a arca? A arca de Deus foi levada. A presença de Deus foi levada. A Bíblia diz que a mulher que estava para dar luz, ela deu a luz e antes de morrer, ela olhou e falou: coloca o nome desse menino e acabou, porque foi-se a glória de Deus de Israel. E a Bíblia diz que ele, já velho, gordo, caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. E assim acaba a sua descendência, a sua geração, e a glória de Deus vai embora. Agora pega na mão deste crente aí, pega na mão dele, glória. Olha no rosto dele, aperta a mão até da glória. Vai estar gostoso. Vai gostoso. Fala: não bebe água que desce. Mas fala para ele: o tempo de Eli se viver, você não viverá o sobrenatural. Fala para ele: você está vivendo o tempo de Eli? Você está vivendo? Fala: se tiver, sai do tempo de Eli, porque só vive o sobrenatural quem não é negligente na casa de Deus. Só vive o sobrenatural quem obedece e vive em santidade. A Bíblia diz que o tempo de Eli passa, a geração de Eli passa. Samuel agora é profeta em Israel. A arca foi levada, o povo está sentindo um vazio. E diz o versículo que em determinado tempo Samuel olha e o povo chama Samuel, pastor. E eu fico preocupada quando a gente ouve muita voz do povo, tá? Porque o negócio aperta. A Bíblia diz, não é eu não, viu? Eu vou te falar, ó glória, que o jovem Samuel, ele serviu ao Senhor. Mas aí a Bíblia diz assim, que ele morre, né? E aí passa um tempo, Samuel, ele já tá velho, pastor. E o povo tá sentindo um vazio. Só que o povo não entende que o vazio que eles estão sentindo é falta da presença de Deus. Mas eles acham que eles precisam, sabe de quê? De alguém para governar. Eles olham e falam: Samuel, você já tá velho, você tá achando que eu tô pregando heresia? Põe pra mim aí 1 Samuel capítulo 8, versículo 5 pra mim. Porque as pessoas hoje tá querendo os novinhos, né? Olha aí, tá achando que é só hoje, né? Não, viu? Olha aqui, a Bíblia diz: e lhe disseram: vê, já está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Eles estão dizendo assim: ó Samuel, tu tá velho já, tu já tá velho, não tá mais entendendo bem. Arrume um rei para governar sobre nós. Põe o versículo 6 para mim aí. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, porque Samuel tá velho, mas ele não se agrada. Ele fica triste, pastor, quando disser: dai-nos um rei para que governe sobre nós. Aí Samuel fez o quê? Samuel falou: será aí que eu vou orar a Deus, eu vou consultar a Deus. Aí põe o versículo 8 para mim. Disse o Senhor a Samuel, Deus olhou e falou: Samuel, sabe de uma coisa? Atende a voz do povo em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Olha ali, irmão. O povo não queria Samuel, que ouvia a voz de Deus desde que era criança, porque Samuel estava velho. Rejeitou Samuel com a sabedoria, com a palavra, com o profeta. Porque tem hora que a gente rejeita, porque a gente ora o que? A aparência. A gente, irmãos, cuidado, que a aparência engana. Mas Deus olhou e disse: Samuel,
Saul. Eu já rejeitei ele já. Porque Saul é conformado, Samuel. Ô Samuel, Samuel, vai lá e vê o que Saul tem aprontado. Eu dei ordem para ele e ele não cumpriu. Aí lá vai Samuel tentar ver o que está acontecendo. Quando ele chega no meio do caminho, Saul olha para ele e fala: cumpriu o que Deus mandou? Cumpriu? Eu cumpri? Aí ele fala assim: mas que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo aí? Aí tem gente que gosta de cantar aquele ouço mugido de boi. Ele não sabe nem por que é esse. É por causa dessa história aí. Tem mugido de boi. Aí Samuel fala: que mugido de boi? Aí ele fala assim: eu trouxe os boi gordos para sacrificar. Você matou as crianças e trouxe os boi? Eu trouxe para sacrificar o Senhor. Melhor obedecer do que sacrificar. Deus mandou fazer, faz. Porque tem gente que quer sacrifício, mas não obedece. Aí Deus fala assim: oh, já deu para mim, Samuel. Já deu, sabe de uma coisa aqui? Pega o teu odre de azeite e vem. Porque eu estou cansado. Israel precisa viver o sobrenatural. Eu estou cansado. Eu estou cansada. A era de Eli passou, mas a era de Saul também vai passar. Eu estou cansado do povo conformado sem a minha presença. Pega na mão desse crente. Pega na mão desse crente aí, eu gosto. Fala: você está vivendo o tempo de Eli? Aí ele vai falar não e fala assim: e aí, você está vivendo o seu tempo de Saul? Será, pastor, que nós não estamos vivendo no tempo de Saul? Será que nós não somos conformados? Será que nós não entramos no trabalho como esse e do jeito que a gente entra, a gente vai para casa do jeito que veio? Será que não tem gente, irmãos, que vem e fala assim: ah, para mim se a água subir tá bom, se a água descer tá bom? Tá cheio de gente conformada em nosso meio, porque ele não paga preço, ele não ora, ele não jejua, ele está conformado com aquilo que ele tem. Mas Deus está dizendo: você quer viver o sobrenatural? Pega na mão deste crente aí, eu vou. Aperta até ele dar glória a Deus. Você fala assim: você quer viver o sobrenatural? Fala: sai do conformismo. Você está conformado com essa vida que você está levando? Você está conformado que não ora? Está conformado que não consagra? Está conformado que não jejua? Deus está dizendo: eu vou acabar com o tempo de Saul. Chega! Chega! É glória aí! Eu vou levantar alguém novo para trazer a presença de Deus para Israel. Lá vem Samuel com o odre de azeite. Chega na casa de Jessé o belemita. Samuel também está velho, mas ele ainda ouve a voz de Deus. Aí ele vê o bonitão, ele fala: é esse aí. Deus falou: Samuel, tu olha a aparência, mas eu não estou preocupado com a aparência não. Quem gosta de aparência é a terra. Olha para cima e fala: quem gosta de aparência é a terra. Fala: Deus não está preocupado com a sua aparência não. Deus não quer saber se você é louro, Deus não quer saber se você tem um cabelo
Davi é fácil. Viver o tempo de Davi não é para qualquer um. Tem dificuldade. Davi é ungido. Vai lá levar queijo pros irmãos, aí tem um gigantão lá. Aí lá vem o Saul que quer matar o pobre do Davi, que não tem nada a ver, que Deus que escolheu e sabe que Saul quer matar ele para ele não tomar a posse daquilo que Deus já determinou, já deu. Mas aí, tudo bem, né? Vou nem entrar nessas questões, não. Eu vou entrar em outra. Saul tenta de todo jeito, mas não consegue. Aí Saul morre. Quando Saul morre, quem toma o trono? Quem assume o trono? Davi. Oh meu Deus, tem uma cadeira pra mim aqui agora. Quem quer essa cadeira aqui? Não, cadeira chique. Davi assume o trono. Davi senta no trono. Quando Davi senta no trono, Davi, essa cadeira é boa, hein? Davi senta no trono. Quando Davi senta no trono, Davi olha para um lado, Davi olha para o outro. Davi fala: de que me vale o trono sem a arca de Deus? De que me vale o trono sem a presença de Deus em Jerusalém? Olha, me ama na braço, me cobra, pega na mão de alguém aí. Ele me telebaço. Você quer viver o sobrenatural na sua vida? Você quer pegar na mão deste crente aí e falar: você quer viver o sobrenatural na sua vida? Você quer viver o sobrenatural sobre a sua casa? Você quer viver sobrenatural no seu ministério? Você quer pregar em Jesus curar? Você quer pregar em Jesus batizar com o Espírito Santo? Você quer tocar e a glória descer? Você quer cantar e o céu descer? Pegue a presença de Deus e coloque na frente, porque não adianta ter cabelo e não ter presença. Não adianta ter microfone na mão e não ter presença de Deus. Tem presença de Deus aí? Tem presença, pai, a sua mandara, a sua miséria. Não adianta ter título de pastor e não ter presença de Deus. Não adianta ter título de pregador e não ter presença de Deus. Deus está dizendo: quer viver o sobrenatural na minha casa? É a minha presença que faz. É a minha presença que faz. Tem presença de Deus aqui. Tem presença. Pega na mão desse crente aí. Pega na mão desse crente, pelo amor de Deus. Pega na mão dele, pega na mão dela. Se quer ficar de pé, pode ficar. Mas eu vou pregar ainda, hein? Eu ainda vou pregar. Fala com ele: a presença de Deus que traz o sobrenatural na sua casa. É a presença de Deus que traz o sobrenatural sobre o seu ministério. É crente cantando sem a presença. É pregador pregando sem a presença. É grupo de louvor cantando sem a presença. É tocador tocando sem a presença. Deus está dizendo: o sobrenatural só vem com a minha presença. Tem a presença de Deus aí. Tem a presença de Deus aí, meu irmão. Tem a presença, Rebaia Chaya. Urimica Lama Raia Sura Maia. Urimiada, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Mas senta aí que eu vou pregar ainda. Senta aí. Eu tenho tempo ainda, pastor. Eu não tô vendo relógio aqui. Minha vista tá embaçada. Já deu meu tempo? Pode ir? Pode ir mais um pouquinho? Mais um pouquinho, só mais um pouquinho, daqui a pouco eu paro. Olha aqui. Tem gente que acha que a presença de Deus é fácil. Não é não, irmãos. Carregar a presença de Deus não é fácil. Tem gente que vem num trabalho como esse e fala: hoje eu vou lá, eu vou levar a presença. Não é para qualquer um não, irmãos. A presença de Deus não é para qualquer um. Davi assume o trono e Davi fala: eu vou levar a presença, eu vou trazer a presença. Mas Davi está com pressa. Aí Davi fala assim: eu vou trazer a presença. Aí a Bíblia diz que Davi vem. Ele vai lá, pastor, e vai buscar a arca. Quando ele vai buscar a arca, ele quer chegar com a arca depressa em Jerusalém. Aí, em vez de pôr a arca no lombo dos levitas, ele põe no carro de boi. Aí ele fala: porque o carro de boi vai mais rápido, vamos colocar a presença no carro de boi. Coloca a arca no carro de boi e vai pro caminho. Davi tá alegre. Davi vai pensando: eu vou reinar com a presença. Eu vou reinar com a presença. No meio do caminho tem uma pedra. Aí a roda da carroça do carro de boi, ela passa na pedra. Aí o carro de boi faz assim, ó. Aí o Zá coloca a mão, não é nem na arca, ele coloca a mão na carroça que tá levando a arca. Quando ele coloca a mão, pensa:
mas não consegue largar. Não consegue largar as músicas mundanas. É jovem querendo a presença, mas é 2 horas vendo dorama. É crente querendo a presença, mas passa o dia na pornografia. É gente querendo a presença, mas não sai do TikTok, não sai do Instagram, não lê Bíblia, não jejua, não consagra. Eu vim aqui para te dizer que a presença de Deus exige separação e sacrifício. Você quer? Você quer? Pergunta pra ele, você quer? Fala, você quer? Então você não vai mais ficar nos becos, você não vai ficar mais nas escolas. Não vai ficar, não, tá apertando. Não vai ficar, não fica, porque você é diferente. Você é crente, você é separado, você é lavado. Cadê os lavados aí? Eita glória. Tá apertando nesse negócio, posso contar, não bebe água que desce. Mas a presença de Deus é pra quem quer pagar o preço. Não sou eu não, viu? Ô glória. É a primeira parte, agora na hora de começar a segunda. Segura aí que eu vou parar agora. Aqui a Bíblia diz assim, que a arca de Deus ficou, pastor, 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz assim, e o Senhor o prosperou. Me dá minha cadeira. Obed-edom prepara um cantinho para a presença de Deus. Prepara um cantinho para a arca lá. Aí ele coloca ela lá, pastor. Passa um dia, Obed-edom levanta. Ele dormiu de noite, o sono tranquilo. Ele senta, estou conjecturando, ele senta na sua mesa. Ele não tinha uma cadeira dessa não, hein? Eita glória. Mas imagina que ele senta na sua mesa. Aí quando ele levanta, ele olha a mesa, tem mais bolo, tem mais pão. Aí ele olha, a mulher tá só dente, rindo pra todo lado. Ele fala, e aí mulher, que alegria é essa? Ela fala, eu dormi, viu? Dormi bem, a insônia acabou. Eu não sei o que aconteceu, mas tem alegria na nossa casa. Na machura. A Bíblia diz que Deus o prosperou. Imagina que Obed-edom olhando pra mulher rindo, porque a presença de Deus traz alegria. Obed-edom tá dizendo que bênção. Tem mais bola aqui. Ela falou, eu não sei o que tá acontecendo, mas tem prosperidade nessa casa. Imagina Obed-edom na mesa, quando ele vai beber o leite, lá vem o vaqueiro e bate na porta. E Obed-edom fala, já tem problema lá. Ele fala, tem problema no curral não, tá faltando vasilha, que as vacas tá dando leite, que é uma beleza. Quando ele pega a notícia, lá vem alguém do galinheiro e alguém vai dizendo que tem problema. Lá tem não, eu preciso de cesto, a galinha tá botando, que é uma beleza. Tem prosperidade na casa de Obed-edom, tem pessoa na casa lá. Agora você vai dar glória, você vai dar glória. Pega na mão deste crente, rebaia, cega. Quem vai levar a presença de Deus para casa hoje? Pega na mão dele. Fala, você vai levar a presença? Aquela depressão vai sair da vida da tua filha, da vida do teu filho. Aquele problema, quando você chegar na sua casa com a presença de Deus e abrir a porta, a glória de Deus já vai entrar. Quem vai levar a presença tem que viver o sobrenatural aqui e levar pra casa. E levar pra casa. Agora que eu tenho dificuldade. A Bíblia diz, entra na tua cadeira que você vai tocar agora. Ô glória. A Bíblia diz, pastor, que Davi está fazendo, deu 3 meses. E Obed-edom era um mini fazendeiro. Ele prestava tributo ao rei. E um dia Davi está lá com seu servo, olhando e vendo os tributos dos minos fazendeiros.